Começar pelos fins. A nova questão comunista. Lucienne Sèvres. 3.04. A oportunidade perdida do 28º Congresso. Este é o insuportável arcaísmo organizacional e mais profundamente político-cultural com que se deve acabar se realmente se quer avançar para um partido comunista de novo tipo. Superar o centralismo democrático? Se alguma vez o PCF o conheceu por pouco tempo, na época heroica da bolchevização, há muito que ele foi superado, precisamente pelo alinhamento stalinista com o centralismo autocrático. É esta velha cultura mortífera de alienação política e o espírito das estruturas correspondentes que é imperioso erradicar, o que se não fará por decreto nem num só congresso. A fortiori, um congresso como o 28º, último avatar de um sistema organizacional que se afunda e procura transformar-se radicalmente dentro dos seus próprios limites. Esta contradição fundamental reflete-se de um modo ou de outro em todas as disposições dos estatutos adotados em 1994. Assim, logo no seu preâmbulo, o relatório que abriu as discussões do Congresso sobre esse ponto da ordem de trabalhos justificava a opção de neles não fazer figurar concessões doutrinárias, nem reafirmações de princípios que devessem balizar o futuro. Nada está prescrito nem garantido a não ser o efetivo desenvolvimento das iniciativas humanas. Da imprecisão teórica que daí resulta, emerge, contudo, neste preâmbio, uma indicação precisa. O PCF age para transformar a sociedade construindo um socialismo democrático e autogestionário. Tudo está, pois, caduco na velha abordagem teorizante, exceto a asserção central do socialismo científico, versão 22º e 23º congressos. Quer dizer, se aquilo que acima amplamente expusemos tem alguma pertinência, o mais caduco da antiga visão das coisas. De igual modo, em relação ao princípio organizador último. Em palavras, é um nunca mais acabar de valorizações da inteira soberania dos aderentes sobre o partido. Fazem-se rapapés a formulações espontaneístas. O partido seria tão só aquilo que constroem em conjunto os comunistas. As instâncias do partido estruturam-se a partir do papel vital da célula. A secção agrupa as células e a federação as secções. Artigo 7º. Por pouco não se dizia, contra Lenin, que o partido se constrói de baixo para cima. Mas, na realidade, as estruturas impõem-se como inteira autoridade estatutária aos aderentes, a começar pela célula, quadro vital da organização comunista, artigo 10º. E se acontecesse os comunistas quererem soberanamente pôr em causa a célula, seria necessário pôr em causa os estatutos. Cá estamos no mais clássico esquema vertical do centralismo democrático leniniano, embora nos garantam o contrário. E isto não é ainda o essencial. O essencial é que, em muitos pontos decisivos, os estatutos adotados no 28º Congresso, ao mesmo tempo que pretendem superar o centralismo democrático num sentido mais democrático, mantêm impavidamente o espírito, quando não a letra, do centralismo autocrático. É o caso, da maior importância, no que respeita às direções. Não estará o próprio conceito de direção irremediavelmente infectado pelo vírus stalinista do poder sobre o partido? Objeção rapidamente arrumada pelo relatório que neste caso denuncia qualquer demagogia basista. O artigo 20 dos Estatutos expõe detalhadamente que a todos os níveis o papel das direções é fundamental, indispensável, decisivo, por toda uma série de razões onde facilmente podem ir buscar um alibi as mais tradicionais práticas delegatárias, paternalistas ou mesmo confiscatórias da democracia de partido. O Comitê Nacional, claro está, dispõe por seu turno de plena capacidade de iniciativa política, na base das decisões do Congresso, artigo 26, mas deve eleger a sua mesa, o seu secretariado e o secretário ou secretária nacional do partido. Assim, os estatutos que pretendem superar o centralismo democrático perenizam sem um mínimo debate a instituição primeiro secretário, de que todos conhecemos o papel determinante na autorreprodução do centralismo autocrático. Um outro ponto capital, os refundadores comunistas puseram em causa desde o 26º Congresso, em 1988, o dogma stalinista segundo o qual, em quaisquer circunstâncias, e seja qual for a gravidade, só a maioria do Comitê Central tem o direito de submeter à discussão do Congresso um texto de orientação política. Disposição altamente reveladora do facto de o centralismo autocrático não ser de modo algum um sistema sem tendências, mas sim um sistema monotendencial, sendo nele proscrita qualquer outra tendência que não seja a da direção.
Sobre esta questão, tão emblemática como nevrálgica, a direção do partido, ao fazer adotar pelo 28º Congresso a noção de base comum de discussão, artigo 17.b, escolheu sem equívoco, embora numa formulação hábil, prorrogar a obrigatoriedade do texto único. Era manter, também aqui, a tradição autocrática contra a de Lenin, que no mesmo momento em que o 10º Congresso do PC Bolchevique proibia a organização em tendências, defendeu com êxito o direito de submeter ao Congresso várias plataformas em caso de divergências profundas. A uma análise não convencionada, os estatutos que regem o PCF em vésperas do ano 2000 revelam sob uma inflação formal de democratismo pós-centralista um recurso a abordagens leninianas tradicionais e, por debaixo desse próprio recurso, a manutenção, negada mas flagrante, das mais decisivas disposições da tradição stalinista, graças à última vigilância de uma alta direção, desta vez efetivamente cessante. Quanto mais reflito nesta vasta questão da forma Partido Comunista, mais me custa a compreender a tendência tão espalhada para ver nos princípios e nas realidades da organização leniniana a matriz daquilo que designo por centralismo autocrático. Todo o problema aqui posto sendo ele de identificar bem o que o engendra para conceber um tipo de força comunista que não corra o risco de o reproduzir. É verdade que o Partido Leniniano, todo ele concebido em função de uma estratégia revolucionária à antiga, se caracterizava por uma verticalidade centralista perfeitamente obsoleta para uma organização comunista de hoje em dia. Mas era ao mesmo tempo um partido de democracia autêntica, porquanto tudo nele estava suspenso de congressos não falsificados, que debatiam sem constrangimentos, de um comitê central não monolítico que se não dava como tarefa instrumentalizar em todos os aspectos e à maneira de um poder absoluto a vida do partido. Podem dizer, sem dúvida, que o Pós-de-Reich era um pequeno partido, algumas dezenas de milhares de membros antes de 1917, que vivia nas precárias condições, quase sem aparelho central, sem funcionários, sem eleitos, e que, por isso, sugerem que o seu centralismo se manteve com efeito numa grande medida democrático. Mas logo que se torna PC Bolchevique e se instala no poder e se transforma numa vasta máquina de 1 milhão e tal de aderentes, de imediato se vê desenvolverem-se nele os traços do que irá ser o stalinismo. Em suma, se o leninismo original não desenvolveu antes dos anos 20 as suas supostas virtualidades autocráticas, isso dever-se-á só às circunstâncias que lhe não proporcionaram os meios. Mas como é que se explica, raciocinando deste modo estritamente organizacional, que pequeníssimos partidos comunistas a lutar na oposição e sem qualquer poder, nem por isso não tenham sido depois dos mais stalinistas? Não será claro que este tipo de análise deixa escapar algo de essencial? E há ainda uma outra prova muito mais decisiva da necessidade de abordar a questão de modo completamente diferente. Lenin ainda não tinha escrito o que fazer, nem sequer ainda tinha entrado na vida política, e já a maior parte dos traços característicos do centralismo autocrático marcavam o mais poderoso e invejado partido operário, o Partido Social Democrata Alemão.